Bom dia, pessoal. Bom, hoje é o dia da consciência negra. Eu vou dizer o óbvio de começo, né? Que eu não acredito nessa história de consciência étnica, seja negra, branca, amarela, caucasiana, mongoloide, negroide, seja o que for, né? Consciência individual, isso é uma coisa tão óbvia que dá até vergonha de falar, né? É uma banalidade, como dizia Raimundo Aron. Bom, é o seguinte, dando uma olhadinha aqui no Twitter, tal de um sujeito aqui disse assim, né? Rufem os tambores que amanhã, no caso ontem ele escreveu, é dia de roleta do unfollow. Postou o vídeo do Morgan Freeman, porque o Morgan Freeman, aquele excelente ator americano negro, ele faz uma crítica à consciência negra, disse que o racismo ele vai terminar quando se parar de falar tanto nisso. Claro, porque no caso da sociedade americana se reverbera muito esse tipo de coisa, né? Ampliando o racismo que de fato existe. Não que não exista, né? O racismo é estrutural, ele existe em várias sociedades, claro que mais em algumas do que outras. Agora, se faz muito mais comentário sobre o que ocorre de fato, né? E isso daí, por exemplo, a própria estigmatização da população em afro-americano, ítalo-americano, esse tipo de categorização, ela já impinge uma marca ao sujeito, assimilando, fazendo uma correlação do seu biotipo a determinado tipo de padrão de conduta. Se isso é necessário ou não tenho certeza, mas o efeito disso na sociedade como um todo é danoso, né? Porque tu acaba segmentando as pessoas. Imagina que numa sala de aula eu segmentasse as pessoas por raça, por fenótipos, por outras categorias como credo, religião, etc. Né? O efeito disso não é nada bom. Então o cara faz uma crítica ao Morgan Freeman, e o Morgan Freeman, no meu ponto de vista, ele faz um comentário acertado, quase todo ano nessa data, as pessoas que são contra o conceito de consciência negra ou consciência étnica, seja ela qual for, eles postam um vídeo dele que é bastante perspicaz, né? Postou sobre o dia da consciência humana, ele está dizendo que vai dar unfollow, né? Porque na verdade ele quer ampliar ele quer enaltecer o conceito de consciência negra. Relativizou o racismo, falou de racismo inverso, falou de dia da consciência branca, tchau na hora. Bom, eu respondi, né, que postou o tweet contra o Morgan Freeman, acha que consciência tem base étnica, acha que racismo é monopólio de uma só raça, não é, basta ver o que acontece em outros continentes, não só no passado, mas hoje em dia. Negou o racismo em outros continentes e culturas, basta uma breve análise histórica para saber que os europeus, eles ampliaram um comércio de pessoas que já existia na África, né? E outras regiões do globo, como por exemplo o Oriente Médio, teve muito escravo africano, negro, e a maioria deles assassinada, né? Quando não assassinada, transformadas em eunucos para ficar com as fêmeas do harém do sultão, ou do monarca, ou do nobre que fosse, né? Eunuco, no caso, era castrado. Foi maniqueísta ao acusar quem não segue a doutrina como racista, né? Na verdade, esse tipo de doutrinação, a primeira coisa que os militantes do movimento negro, os simpatizantes, dizem é que tu é um racista se tu não aceita a ideia de que é necessário a data de uma consciência negra. O que é uma baita bobagem, fruto desses tempos de mentalidade binária, onde é sim ou não, preto ou branco, bom ou mal, bolsonarista ou petista, né, ou lulista, que é uma grande bobagem. É como se não houvesse pensamento alternativo, né? Agora, o problema é o seguinte, né, o que aconteceu ontem, né? Teve uma exposição falando em genocídio de negros na Câmara dos Deputados, em Brasília, e um tal de Coronel Tadeu, do PSL, né, esse partido aí que parece que destravou as portas do inferno, tem cada figura execrável que faz parte dele, né? Pegou a placa onde tinha essa charge e jogou no chão. Depois, se eu conseguir, eu coloco essa imagem aqui na chamada do vídeo, né? Ele quebrou, né? E um outro deputado, também do PSL, tal de Capitão Augusto, né, justificou o ato do seu colega, né, que destruiu a charge do cartunista Latuf.
dizendo que ela não era racista, nem o próprio Bolsonaro era. Isso aí para mim é uma questão adjacente, né? Quem é ou quem não é racista, né? Por exemplo, a própria questão do genocídio de negros ser tratado como fruto do racismo é um maniqueísmo, porque na verdade tu tem uma maioria da população que é constituída por negros e pardos, principalmente pardos, né? Uma vez que a maior parte da população brasileira é mestiça. Então é óbvio que estatisticamente tu vai ter mais mortes de negros porque tu tem mais negros na população, assim como tu tem mais negros honestos, tu tem mais negros que não são honestos que estão no mundo do crime, porque é uma população maior. Ah, mas é proporcionalmente maior. Não, não tenho certeza disso. Por exemplo, em Santa Catarina tu tem mais criminosos brancos porque a população, a maioria daqui é caucasiana, né? É uma questão de estatística, entendeu? Não tem uma causação, uma causalidade racista nisso daí, certo? É uma correlação meramente. Né? E o tal do coronel, capitão Augusto, desculpa, ele fala que a charge é uma afronta aos policiais militares. Obviamente que se isso, a arte ela pode conter exageros, muitas vezes ela contém exageros, ela serve como crítica social, e mesmo que não seja a maioria dos casos, eu acredito que não seja a maioria dos casos, dos policiais que cometem atos que erram, e muitas vezes de modo intencional, né, cometendo crimes, não é a maioria da corporação. Né? E o coronel lá, deputado, se ofendeu porque foi uma charge que criticou a corporação, o que eu considero um erro também, né? Mas é a liberdade do artista. Nossa sociedade aberta permite esse tipo de liberdade de expressão, goste ou não goste, entendeu? Agora, obviamente que tem casos recentes de assassinatos, principalmente de crianças, em bairros pobres, e no caso, a maioria deles é constituído por pobres e negros, óbvio, né? Então, esses assassinatos, por parte da polícia, eles têm que ser esclarecidos. E os seus responsáveis punidos. É o mínimo que se pede. Né? E um melhor planejamento da corporação no caso de suas ações para evitar esse tipo de tragédia. Não é dano colateral simplesmente que se deve dizer. Tragédia mesmo, né? Depois, olha, parece que eu estou pegando o pé, né? Mas teve mais um sujeito do PSL, né? Um deputado chamado Daniel Silveira, que abre aspas, veja o que ele disse, abre aspas, não venha atribuir à Polícia Militar do Rio de Janeiro as mortes, porque um negrozinho, bandidinho tem que ser perdoado, fecha aspas. Olha, eu não sei se ele está falando de alguém especial, né, cuja militância de oposição à polícia quer que seja perdoado, ou se ele está generalizando. Se ele está generalizando, que eu acho que é o caso, é um absurdo a fala dele, né? Como se a questão não é só que os bandidos têm que ser perdoados. Os bandidos não têm que ser perdoados, né? Eles têm que ser processados criminalmente, julgados e sentenciados e cumprir pena, né? E não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, é o que eu falei desde o início, né? Só que ele dá a devida conotação na fala dele de que por ser um negrozinho, nas palavras dele, né, não merece ser perdoado. Se não foi o que ele quis dizer, ele tem todo o direito de se retratar, né? De qualquer forma, ficou péssima essa fala. Né? E esse é o ponto que eu queria chegar. Justamente esse tipo de atitude, né? Em primeiro lugar, a ação contra a liberdade de expressão do artista Latuf, por parte do deputado coronel. Segundo, a tentativa de passar pano de um colega de partido, né? E em terceiro, essa fala de um outro colega de partido, né, estigmatizando toda uma população, né, colocando ao lado de um grupo que comete crimes, né, mas estigmatizando pela sua raça. Obviamente que isso dá força para a militância que faz questão de defender uma data da consciência XYZ. Né? Então, isso daí só reforça cada vez mais a chamada teoria da ferradura, a Horseshoe Theory, né? Que mostra que esses extremistas, sejam de esquerda, de direita, da militância étnica, seja ela qual for, e justamente esses que defendem a ação da corporação policial, mesmo com seus danos colaterais, com as tragédias cometidas, né? Esses grupos se merecem. E nós realmente temos que criar
um tipo de pensamento cada vez mais forte que se descolhe desses grupos, entendeu? E, se possível, faça oposição política a eles, para não dar chance para que nenhum desses grupos extremistas chegue ao poder. Porque o que está acontecendo agora, eu sei que se tornou clichê falar disso, mas essa bipolarização, né, não é simplesmente uma polarização, é uma bipolarização, ela está tomando contornos e se avolumando de tal forma que é como se a liberdade de pensamento fosse simplesmente apagada, não existe alternativa, né? Não existe alternativa racional mais. Ou se concorda com um, ou se concorda com o outro, por mais absurdas que sejam suas falas. Né? Eu gostaria de fazer um vídeo contestando a ideia de uma consciência étnica negra, mas infelizmente o que temos para hoje é criticar esses extremismos, essas narrativas extremistas, que ao invés de esclarecer os fatos, elas só pioram as coisas. Né? É uma pena isso, é lamentável e é triste tudo que está acontecendo. É absurdo. Falou? Bom dia para vocês, Anselmo Heidrich.